E aí, turma, tudo bem com vocês? Vamos agora com mais um vídeo sobre funções, para a gente encerrar o assunto de funções, certo? Conteúdos do primeiro ano, para revisão e estudos. Ok, vamos lá de funções, certo? A gente tem funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas, certo? Vamos primeiro com a injetiva, que também pode ser chamada de função injetora. É uma função de A em B, quando o x1 é diferente do x2, ambos pertencentes ao conjunto A, certo? Se você observar aqui, ó, x1, x2, eles são diferentes, certo? E tem que ter uma relação com f de x1, tem que ser diferente de f de x2, pertencente ao conjunto B. O que isso quer dizer? Que a relação de um elemento para outro tem que ser diferente do segundo elemento para outro elemento. O que isso quer dizer? Que se você observar aqui, ó, o x1 e o x2, eles estão ligando com apenas um y, certo? Essa definição aqui é que todo elemento de A, certo? Eles têm que ser diferentes entre si e a sua relação tem que ser diferente entre os outros elementos do outro conjunto. Veja aqui na primeira. É função injetiva, porque a cada elemento de A associa-se a um único elemento de B. Então, é função. Aqui, ó, todos os elementos, certo? Diferentes estão se relacionando com todos os outros elementos diferentes, também diferente. Então, é função. Nessa daqui não é função, por quê? Porque o elemento, esse elemento x2 e x3, eles estão relacionados com apenas um elemento f de x. Ou seja, ficaria desse tipo aqui, ó, que x1 ele é diferente de x2, né? Fazendo uma observaçãozinha aqui. Mas os dois, eles se relacionam com apenas um único f de x. Então, aqui vai ser f de x1 e também f de x2. O que não pode acontecer, porque f de x1 tem que ser diferente de fx2, certo? Que no caso é y. Então, dois x diferentes estão ligando com apenas um y. Então, não é função injetiva, certo? Só vai ser função injetiva quando o x1 se ligar com o y1 e o x2 se ligar com o y2, certo? Para qualquer conjunto, certo? Se tiver n elementos, então o xn tem que se ligar com o yn, certo? Cada um com seu respectivo elemento. Então, já concluímos a função injetiva. Vamos agora para a função sobrejetiva. Sim, só para deixar uma observaçãozinha, certo? Para todas essas funções, a gente admite que f de x, certo? Seja igual a y, ok? Quando a gente estiver falando de f de x, a gente vai estar falando de y do outro conjunto, ok? Do conjunto imagem. Indo agora para a função sobrejetiva ou função sobrejetora, a gente tem uma função de A em B, que o que caracteriza a função sobrejetiva é que a imagem dela é igual ao conjunto B. Quando você for traçar o domínio, imagem e o contradomínio, você observa que o conjunto imagem é igual ao conjunto B. Vamos observar aqui, ó. Quem é o conjunto domínio? Se você não tiver lembrado, veja os vídeos anteriores sobre domínio, contradomínio e imagem da função. Vamos lá. Aqui a gente tem o domínio, são esses três elementos, e aqui a gente tem a imagem, que são esses três elementos, e o contradomínio também vai ser esses três elementos. Então, essa função é sobrejetora, porque a imagem, vamos dizer que aqui seja 1, 2 e 3. Quem é a imagem? É 1, 2 e 3. Quem vai ser o contradomínio? 1, 2 e 3, porque aqui só tem 1, 2 e 3. Ok? Se você não tiver lembrado de contradomínio e imagem, veja os outros vídeos, os vídeos anteriores.
Nessa segunda aqui, função, você vê que tem uma dupla ligação aqui, ó. Retomando o assunto anterior, ela não é injetiva, mas ela é sobrejetiva. Por quê? A imagem aqui, eu vou dizer que é 1 e 2, certo? A imagem aqui é 1 e 2. E o contradomínio também é 1 e 2. Então, essa função é sobrejetiva, porém, não é injetiva. Vamos para essa outra aqui, ó, essa última. Esse elemento está ligando com esse. Esse outro aqui está ligando com esse. Você esquece esse risquinho aqui. Esse elemento está ligando com essa e esse está ligando com essa. Essa aqui é uma função que não é sobrejetiva. Por que ela não é sobrejetiva? Faltou colocar o não aqui. Porque ela não é sobrejetiva? Porque o domínio está ligando com apenas a imagem e não com o contradomínio. Simplificando, sobrou um elemento aqui do conjunto B. Então, o contradomínio vai ser maior do que a imagem, porque a imagem ela vai ter 3 elementos, certo? E o contradomínio vai ter 4 elementos, certo? E esses 4 elementos, eles são diferentes, certo? Porque se fossem iguais, um ponto ia ficar acima do outro, certo? 4 pontos diferentes, sobrando um ponto aqui que não está com relação com o domínio. Então, essa é uma função que não é sobrejetiva. Não é sobrejetiva, ok? Não é porque sobrou elementos, certo? Quando sobra elementos, não é sobrejetiva ou sobrejetora. Finalizando com funções, função bijetiva ou bijetora, ou também pode ser chamada de correspondência bionívoca, que caracteriza a função afim, né? Que mais à frente a gente vai ver. É uma função de A em B quando x1 e x2 do conjunto A são diferentes, certo? E se relacionam com f de 1 e f de 2, certo? Do conjunto B. E também, ao mesmo tempo, a imagem tem que ser igual a o conjunto B, que no caso é o contradomínio, ok? A gente pode trocar aqui de B por contradomínio. Aí eu coloquei B porque aqui a gente está falando de A para B. Então, para ficar mais nítido, a gente chama de B. Mas é o contradomínio. Isso quer dizer o quê? Que, ou seja, é simultaneamente injetiva e sobrejetiva. Para essa função ser bijetora ou correspondência bionívoca, tem que ser simultaneamente injetiva e sobrejetiva, ok? Essa primeira aqui, ela é uma função bijetiva ou não? A imagem dela é igual ao conjunto B? Sim, não é? A imagem, digamos que seja 1, 2, 3 e 4. Quem é o contradomínio? 1, 2, 3 e 4. Então, essa é bijetiva ou bijetora. Vamos para essa outra. Se você observar, ó, a imagem é igual ao contradomínio, né? A imagem é igual ao conjunto B. Porém, ela não é injetiva. Por que não é injetiva? Porque x1 e x2 estão ligados apenas com um único y, certo? E isso quebra a primeira propriedade aqui, o primeiro ponto. Se ela entra em desacordo com o primeiro, logo ela não vai ser bijetiva. Então ela não é bijetiva. No lugar desse não com traço em cima, a gente coloca só o tio aqui, para dizer que não é. Isso é a mesma coisa, ok? Então, não é bijetiva. Vamos para essa outra aqui, ó. Se você observar, ela é injetiva. Um x liga-se com um y, outro x liga-se com outro y, outro x liga-se com outro y. Ela é injetiva, porém
não é sobrejetiva, porque tem dois elementos sobrando. Logo, a imagem vai ser diferente de B. Então, eu coloco aqui imagem diferente de B. Então, ela quebra a segunda propriedade aqui que caracteriza como bijetiva. Então, ela não vai ser, certo? Não é bijetiva ou bijetora, certo? Colocar em letra maiúscula que fica mais legível na outra. Essa outra aqui, ó, a gente já sabe que ela não é sobrejetora, né? Porque tem 3 elementos, então já quebra a primeira. A imagem é diferente do contradomínio, certo? E quebra também a primeira, que x1 e x2 estão ligados apenas com o y. Então, ela também quebra essa segunda aqui, ó. Até aqui tá tudo ok, mas aqui ela vai ser diferente. Então, y1 é igual a y2. Então, quebra. Aqui não pode ser igual, ok? Tem que ser diferente. Então, não é bijetora. Ok, finalizamos. Hora da revisão. Tá aí uma imagem que resume toda a nossa aula de hoje. Para ser função, é preciso que não sobre nenhum elemento de A, ou seja, cada elemento tenha relação com outro conjunto. Tá aí um exemplo, 1, 2 e 3, todos do primeiro conjunto estão em relação com o segundo conjunto, independente se sobre ou não do contradomínio. Para ser uma função injetora, é preciso que seja função, em seguida, cada elemento de A relacione-se com diferentes elementos de Y, como mostra aí 1 e 2 está relacionando-se com 4 e 5 respectivamente, independente se sobre ou não elementos no segundo conjunto. Para ser uma função sobrejetora, é preciso que seja função e não sobre nenhum elemento do segundo conjunto, que no caso é o contradomínio, como tem aí o exemplo. 1, 2 e 3 está relacionado com 4 e 5, não sobrando nenhum elemento no segundo conjunto. E para ser bijetora, é preciso que seja função e, obrigatoriamente, tem que ser injetora e sobrejetora. Ok? Aquele abraço. E os conteúdos anteriores a esses já estão postados lá no canal. Corre lá.